Uma instituição universitária com diversos cursos na área da saúde desempenha um papel fundamental na formação de profissionais qualificados para atender às necessidades da população. Sua atuação vai além da graduação, abrangendo também programas de pós-graduação, pesquisa científica, extensão universitária e atualização permanente do conhecimento. Nesse ambiente, estudantes aprendem teoria e prática de forma integrada, desenvolvendo competências técnicas, éticas e humanas essenciais ao exercício profissional. A produção de conhecimento, por meio da pesquisa, contribui para o avanço da medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia, nutrição e outras áreas da saúde, beneficiando diretamente a sociedade. Para alcançar excelência acadêmica, é fundamental que a instituição mantenha parcerias com universidades, hospitais, centros de pesquisa e organizações nacionais e internacionais. Essas cooperações favorecem intercâmbio de estudantes e professores, desenvolvimento de projetos conjuntos, inovação tecnológica e acesso às mais modernas práticas de ensino e assistência, fortalecendo assim a formação de profissionais preparados para os desafios da saúde no momento atual e da ciência. Sobre esse tema, o Medicina e Ciência tem na data de hoje a presença do professor doutor Elias Naim Cassis, pró-reitor do Centro Universitário O Norte, que vai discutir sobre a atuação da sua instituição e enfatizar o tema educação na área da saúde. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter a presença do professor doutor Elias Naim Cassis, do Centro Universitário O Norte, que vai discutir vários aspectos relacionados à educação na área de saúde. Inicialmente, professor, gostaria de perguntar para o senhor quem é você, ou melhor, conte aspectos relacionados da sua trajetória. Doutor Milton, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa Medicina e Saúde. E falar da minha trajetória de maneira bastante simplificada, eu comecei minha carreira como cirurgião dentista, acabei fazendo mestrado na Unesp em Araçatuba, depois parti para fazer a área de cirurgia, fui para o HC, fiquei 3 anos no HC em São Paulo, de lá fui para Londres, fiz minha pós-graduação em Londres, já a nível de mestrado, que eu estava convalidando o mestrado que eu fiz em Araçatuba, na Unesp, aqui de Araçatuba, em cirurgia mesmo. Na volta, acabei fazendo doutorado na USP Ribeirão, em odontologia. Fiz patologia na Santa Casa de São Paulo, num convênio entre a FAMERP e a USP de Ribeirão. Acabei fazendo essa especialidade de patologia, que é a minha grande paixão. E depois acabei encerrando a carreira, de certa forma, fazendo o doutorado aqui em Ciências Médicas na FAMERP de Rio Preto. Durante esse período, quando eu volto de Londres, talvez eu não tivesse alguém fazendo cirurgia no nível que a gente vinha fazendo, recebi vários convites de colegas da cidade para fazer uma imersão na área de cirurgia, ensiná-los a fazer algum procedimento. Eu, ousadamente, montei uma pequena escolinha do lado do meu consultório. E eu ensinava gratuitamente esses colegas, e tinha encontros semanais, e disso acabou virando uma faculdade de odontologia. Disso foi um passo para a universidade, que é onde a gente está hoje. Muito bom. Elias, diga para a gente o que você está fazendo mais na data de hoje, já que pela sua história você esteve em vários lugares. Tive. Então, o que está fazendo hoje mais a miúde, vamos dizer assim? Doutor Milton, hoje eu sou pró-reitor da UNORTE, que é o Centro Universitário do Norte de São Paulo. Eu tinha aberto a faculdade em parceria com a UNORP em 2004,
E de lá, nós crescemos, a odontologia cresceu muito, ela acabou envolvendo toda a universidade. E hoje nós estamos administrando todos os cursos, maiormente os cursos de área de saúde. Abrimos vários outros cursos e essa amplitude do trabalho que eu assumi, principalmente com a vinda de alunos estrangeiros, para fazer cursos de pós-graduação conosco, acabou me ocupando muito e não tinha muito mais tempo para tocar meu consultório. Eu acabei me dedicando mais à área de educação e abrimos polos fora, abrimos no Equador, tem polos no Peru, tenho 2 polos em São Paulo. Hoje nós estamos abrindo um polo em Cajamar, nós temos 3 cursos em Cajamar, até por convênio com a prefeitura. O momento atual, nós estamos abrindo um polo em Salto de Guairá, no Paraguai, e temos também cursos de atividade de Maringá e Umuarama e Goerê, no sul do país, todos voltados para medicina estrangeiros, só para médicos estrangeiros. Isso me absorveu de tal forma que eu não conseguia conduzir o consultório. Então eu interrompi minhas atividades como cirurgião e hoje eu me dedico exclusivamente à direção do Centro Universitário, que é o Norte. Então você viaja muito. Qual é o seu dia a dia, então? Doutor Milton, eu viajo uma média de 2 vezes por mês. E percorro todos esses países. Agora, como nós estamos na área de implantação dos cursos de oftalmologia em Salto de Guairá, a pedido do governador de Salto de Guairá, que é do grande condado de Guairá, então nós estamos indo a cada 15 dias para lá. E eu tenho feito essa imersão até abrir, até legalizar, até autorizar os cursos. Montar um corpo docente de qualidade, todos atrelados à residência, com experiência na área de ensino, isso leva um pouco de tempo. Depois a gente sossega um pouco, mas eu tenho viajado bastante. Conte agora como é que está o Norte, que eu acho que é importante, os telespectadores sabem, conhecem a instituição aqui. Como é que está o Norte hoje? Doutor Milton, falar da Norte, eu tenho que falar um pouco do estado atual do ensino. Pois não. Nós assumimos a Norte há 5 anos, na troca de mantença, e nós sentimos uma retração do mercado, mudança dos tempos, aparecimento da inteligência artificial, a influência das mídias sociais, e a gente percebe uma fuga dos alunos ou uma indecisão na escolha de que profissão seguir. Hoje o aluno não está mais procurando carreira, como nós procuramos. Eu procurei medicina, eu procurei odontologia, quis fazer cirurgia e seguir uma carreira de mestrado, doutorados e aí por diante. Hoje a gente percebe que o aluno não quer isso. Hoje o aluno ele quer profissão. Ele quer curso de 6 meses, ele é iludido pela mídia social, onde tudo é muito fácil, onde ele faz um curso na terça-feira, na quinta-feira ele já está milionário, fazendo recordes, se tornando um youtuber. Então nós enfrentamos essa transformação da educação. Para isso, nós passamos a emergir muito mais em cursos de formação técnica do que formação de graduação a longo termo. Mesmo os cursos de 5 anos que passaram para 4, para 3, ainda assim a gente sente uma dificuldade enorme desse jovem conseguir concentração. Por exemplo, vou dar um exemplo só para falar do Norte. O Brasil hoje forma 44 mil engenheiros por ano. A China forma 1 milhão por ano. Então, a inconsistência do desenvolvimento versus universidade é abissal o abismo. Por quê? Nós não conseguimos desenvolver um país se você não tiver engenharia forte. Você não consegue desenvolver agricultura se não tiver uma agronomia forte, se tiver uma zootecnia forte, se tiver uma amplitude de áreas de engenharia. O jovem hoje tem dificuldade de pensar. Hoje é a tela, a inteligência artificial, que a gente não sabe como isso vai acontecer. Então nós temos feito muito uma cruzada por solicitação do mercado. Desde que nós assumimos, nós investimos pesado em veterinária, até pensando na área de alimentos, na área de proteínas. Tanto a parte D não é tanto pelo tratamento animal voltada para a veterinária, mas com foco olhar no futuro da população mundial, que a necessidade, a carência alimentar vai ser muito grande. Fonoaudiologia, pela longevidade. A longevidade, jovens nascendo com autismo, com alguma deficiência de dicção, de aprendizado. Então, até por solicitação da classe médica de Rio Preto, pela dificuldade de encontrar esse profissional em fonoaudiologia. Então, nós estamos vendo um crescente de matérias, de disciplinas, de carreiras que estavam meio esquecidas, que é o caso da biomedicina, que é o caso
da psicologia mesmo, que está num crescimento, uma necessidade crescente pelas dificuldades que as pessoas encontram, pela terapia ocupacional, pela dificuldade de mobilidade, que as pessoas vão ganhando mais idade, tem mais dificuldade de se manter. Então, nós estamos com uma cruzada muito forte, pensando no futuro, implantando os cursos que estão sendo muito concorridos, e nós temos uma área de saúde muito forte na UNORTE. Nós temos a odontologia muito forte, nós temos aí mais de 1.000 alunos, nós temos uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia lotada, com laboratórios ultramodernos, uma psicologia que já foi referência em Rio Preto e ainda continua sendo, enfim, outros cursos como direito, estética e áreas de relacionamento, que há uma busca ainda da população, porque você oferece cursos, mas você não tem uma procura para esses jovens. Veja bem, o programa Medicina e Ciência, ele tem o objetivo de mostrar aspectos para a sociedade. Elisa, você colocou num ponto, está faltando engenheiro, então? Falta muito. Nós tivemos aí, vou citar na área de medicina, doutor, por exemplo, pediatras. Teve um período com uma crescente de busca pela pediatria. De repente parece que há uma saturação e há um desinteresse do médico seguir pediatra. Hoje há uma carência de pediatras no Nordeste absurda. Tem prefeituras pagando até R$72 mil por um pediatra. Poxa. E não se encontra. E às vezes prefeitura de localidades pequenas. Assim é o geriatra, assim é o ginecologista, principalmente o obstetra, que tem grande dificuldade. Então parece que essas carreiras, elas têm o chamado um overlap, e ela passa durante 5 anos, ela vai para o pico, depois ela decresce. Então isso é o que está acontecendo no momento com a engenharia. Por 3 anos seguidos você oferece e tem uma procura pífia. Nós temos agronomia, um curso de referência, procura pífia. Então você não vê candidatos que saem, não sei se por amor à profissão ou desenvolvimento, por uma necessidade, por uma visão de futuro de mercado, eles estão muito pontuais. Hoje ele quer ser um influencer, ele quer ter uma carreira meteórica, ele não quer investir em estudos. Ele quer uma carreira de 6 meses, uma carreira de 1 ano, não pensa numa carreira que nós tivemos, que levamos 14 anos para conseguir abrir nosso consultório. Desde que você entre na faculdade, faça pós-graduação, você tem um período de mais de 14 anos para chegar lá. E ele não é isso que passa na mente do jovem. Então nós estamos vendo esse overlap hoje na engenharia. Carência absurda de engenheiros em todas as áreas do conhecimento, seja elétrica, mecânica, civil, de produção. E uma das grandes engenharias do futuro será a engenharia de dados, engenharia de nuvem, engenharia de análise empresarial, engenharia de controle de produção. Você não encontra esse profissional, você tem várias empresas solicitando esse profissional, não existe. A exemplo de Cajamar. O maior centro de distribuição do país é Cajamar. Eles vão buscar funcionários fora, que não tem funcionário. Então não os convidaram para abrir. Aonde é Cajamar? Explica para... Fica a 40 quilômetros de Campinas. Porque está no coração do grande movimento. O entroncamento maior viário de São Paulo hoje passa por Cajamar. Lá nós temos a Bandeirantes, tem a Anguera, tem o Austin Luiz que faz troncamento, tem outras rodovias, tem a proximidade da Dutra. Então o centro de entroncamento rodoferroviário é gigante, Cajamar. E se transformou no maior centro de distribuição do país, que nós temos lá a Shopee, nós temos o Mercado Livre, temos o Correio, né? Nós temos várias empresas de grande distribuição nacional que passam por Cajamar. E eles não têm esse profissional para trabalhar nem na área de controle, nem na área de produção. Então eles estão importando, por isso que nos convidaram. Nós passamos, evidentemente, por uma concorrência e abrimos lá 3 novos cursos, exatamente na área de empreendedorismo e tecnologia, para formar profissionais para o mercado de trabalho. Então a carência de profissionais para a área de trabalho, não falta emprego, falta profissionais formados. Medicina e Ciência hoje está tendo a presença do professor doutor Elias Naim Cassis, que está discutindo aspectos relacionados à educação e saúde. Vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos porque temos muito a discutir. Olá, amigos. Continuando aqui a série do Estatuto dos Direitos e Obrigações do Paciente, hoje nós vamos ver os reflexos diários
desta nova mudança. Sempre que uma lei entra em vigência, ela traz um caudal de regulamentação a respeito de ações, de condutas, de direitos e obrigações do cidadão. A intenção do legislador é fazer com que cada vez mais haja um alcance de um horizonte para que as pessoas possam receber benefícios da saúde. Assim é que esta nova lei, que já entrou em vigência, né, e tem essa nomenclatura específica de estatuto, né, do paciente, ela traz assim em rápidas pinceladas, só para que vocês tenham uma noção, algumas configurações que foram introduzidas e são importantes para o dia a dia da área da saúde. O paciente ele tem o direito, e isso está no estatuto, de ser acompanhado por uma outra pessoa, seja ela parente ou não, tanto em consulta como também nas internações. A única restrição que é feita deve ser por ordem do médico responsável, com a anotação devida no prontuário, desde que ele entenda que a presença daquele acompanhante ele possa trazer ou acarretar eventual prejuízo à saúde ou até mesmo à intimidade ou à segurança do paciente. Isso faz com que surja uma nova legitimidade que é estendida aos acompanhantes para que eles possam dialogar com o médico ou o responsável pelos cuidados para formular perguntas que considerar oportunas, além do que, como se exercesse até mesmo uma função fiscalizadora, certificar-se de que os procedimentos de segurança do paciente estão sendo bem observados. Trata-se, na realidade, que nós chamamos de uma legitimação substitutiva, pois, na realidade, o direito é um direito pessoal, é um direito do paciente, porém, ele se estende também à terceira pessoa, que é o acompanhante. E ainda nessa mesma linha de pensamento, tanto o paciente como o seu acompanhante, além das perguntas adequadas a respeito do diagnóstico, poderão questionar o médico ou o responsável para saber a respeito das providências hospitalares, por exemplo, a higienização das mãos e também dos instrumentos, o local correto do corpo em que ocorrerá a intervenção invasiva e muitos outros, inclusive até mesmo os insumos, os medicamentos que serão prescritos, até antes mesmo de recebê-los, para saber se a dosagem está recomendada, se o prazo de validade está sendo rigorosamente obedecido, tudo isto para fazer com que o paciente ele fique isento de riscos, né, ou eventuais danos. Além de tudo isso, todas as condições de saúde devem ser atualizadas no prontuário médico, que é, conforme nós já vimos aqui, um documento do próprio paciente, para que ele, como agente participativo, possa tomar a decisão sobre os cuidados voltados à sua saúde. Os medicamentos agonistas
de GLP-1 hoje são largamente conhecidos em todo o mundo, assim como a semaglutida, o Ozempic e também o Mounjaro. Eles não param de apresentar novas informações. O medicamento, que foi largamente utilizado para o tratamento de diabetes, teve o seu tratamento estendido para pacientes obesos. E estes medicamentos têm demonstrado melhoras do ponto de vista cardiológico e proteção renal. Agora, demonstrou também que pode melhorar pacientes que tenham câncer de mama. No slide ao lado mostramos alguns dados sobre isto, sobre este medicamento que está cada vez mais disseminado atualmente em toda a sociedade. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter a presença do professor doutor Elias Naim Cassis, que é pró-reitor do Centro Universitário UNORTE de São José do Rio Preto. Ele estava discutindo no bloco anterior sobre a falta de engenheiros. Eu não fiquei muito satisfeito com o que você falou. Poderia explicar bem esse aspecto da engenharia, já que explicou a diferença abissal entre o Brasil e a China do número de engenheiros? Doutor Milton, na verdade, eu acredito que toda a ciência, não somente engenharia, que tenha que usar o cérebro, que tenha que fazer cálculos, a área de matemática, tem afastado muito a busca por jovens. Eu acho que a telinha, ela está viciando as pessoas até a se procurar, até qualquer pergunta que você está falando à pessoa, parece que você está escrevendo um texto manualmente, parece que falta um botão de correção ali que a gente quer ver se escreveu certo ou errado. Nós estamos sendo doutrinados dessa maneira e não tem como evitar. Eu acho assim, eu trabalho com inteligência artificial, todos os nossos cursos eles são obrigados a trabalhar com inteligência artificial, que não adianta você recusar ou você evitar o avanço tecnológico. O que acontece, eu acho que são dois fatores importantes na falta de engenheiros do mercado. E qual seria esse motivo, então? Isso é Primeiro, importante. é a falta de formação, de atualização dos engenheiros. A tecnologia está avançando a passos muito largos. Hoje você tem a construção de novos ensaios. Eu estive na Colômbia o ano passado, mais precisamente em janeiro do ano passado, com a nossa professora e coordenadora Ana Paula Fuji. Nós fomos até a Colômbia conhecer um produto ou subproduto para tornar o concreto mais leve. E nós fomos numa indústria que acabou se implantando em Brodowski aqui. Então você imagina a importância da relação da ação da universidade, do conhecimento tecnológico na obra da construção, no caso dela, da construção civil. Parece um plástico que é produzido na Coreia e ele era industrializado e ele substitui a areia e torna o concreto 15 vezes mais duro e 200 vezes mais leve. Então ele se expande, ele cria consistência. Eu acho que o que falta para a engenharia e para a universidade é essa modernização também, o investimento em laboratórios, investimento em novas tecnologias e o próprio corpo docente, que eu tenho cobrado muito dos meus professores, ou vocês se inovam ou renovam em nova maneira de dar aula, tornando a matemática muito mais simplista, porque antigamente era proibido o aluno usar calculadora. Sim. Hoje ele é obrigado a usar uma calculadora, porque não faz muito jus eu querer calcular, fazer conta no papel, se a calculadora, a inteligência artificial possa fazer para mim. Então eu acho que um pouco da falta de interesse do aluno é pela falta da inovação, da renovação da maneira da universidade de ensinar os alunos e conquistar para essas novas fronteiras, atraindo mais, porque não é somente a engenharia que eu estou falando de maneira simplificada. Nós temos engenharia ambiental, nós temos engenharia de alimentos, nós temos engenharia do futuro, nós temos engenharia espacial, nós temos engenharia que está na porta e nós não temos profissional. Então não é que está faltando, não existe. Não é que está faltando, não existe. Faltam universidades também especializadas nesse aprendizado. E o pior, nosso jovem sai daqui, vai para o exterior fazer, não volta mais. Porque não há oferta de emprego para ele nessas áreas. Nós ficamos sempre na área de agricultura, nós ficamos sempre na área de construção civil, na área de mecânica. Há pouco nós abrimos um curso de engenharia mecânica, não teve interesse. Nós abrimos um curso de robótica, não há interesse.
Você quer uma coisa mais... hoje até as televisores, as geladeiras de casa são tudo, agem por robô. Hoje é tudo interligado e não há interesse. Então acho que o que falta é um pouco mais de informação ao jovem, falta mais de modernização da universidade, de modernização do corpo docente, da forma do professor da aula. Tive isso anteontem numa sala de aula falando com os coordenadores da Odonto. É impossível imaginar, no século que nós estamos vivendo, levar um aluno para a sala de aula para ler um slide e mandar o aluno copiar. Nós não estamos mais nesse tempo, nós fomos desse tempo. O professor projetava, a gente copiava, o professor falava, a gente era proibido até gravar no nosso tempo. Hoje em dia não faz muito sentido, eles têm que inovar, têm que tornar a aula interativa, tem que fazer a inversão da sala de aula, onde o aluno é o protagonista e o professor é o mediador. Sabe, isso é uma forma crescente de aprendizado e de interesse do jovem. Eu acho que é mais a falta de interesse da busca da engenharia, é a formatação do ensino para atrair o aluno e a possibilidade dele saber que ele vai sair para o mercado de trabalho com altíssimo salário e empregado. O governo está pensando nisso? Eu acho totalmente despreparado. O governo, ele, não sei, sem politizar ou falar em relação ao ensino privado, o ensino público, eu acho que há uma carência de investimento na educação. O primeiro área de se tirar é da educação, depois da saúde, porque tudo se vê com um viés político. Você vê bilhões investidos, sem comentar sobre as grandes fraudes, as grandes corrupções. Você vê só a fraude do Banco Master daria para construir quantas universidades? Quanto se constituiria de ciência? Sabe, eu acho que não é nem questão de falta de investimento. Eu acho que não há seriedade na parte do governo na área de investimento. Não estou dizendo que ele seja culpado por isso, porque corrupção é cultural. Não adianta culpar somente o governo. E a atividade privada não poderia ajudar? Pode, mas não tem financiamento disso, não tem retorno lógico. Quando eu imagino uma universidade pública, doutor Milton, se eu tenho uma excelência como eu tenho uma Pinheiros, uma Paulista, como eu tenho uma Unicamp, como eu tenho enfim, outras universidades públicas, as federais todas, eu tenho investimento independente do número de alunos que eu tenho em sala. Se eu tenho 10 alunos, eu tenho um corpo docente com 30 professores e que fazem pesquisa e investem. Porque o investimento vem já. Deveria vir pelo menos mensalmente, anualmente, já tem aquele orçamento para aquela universidade. É diferente do ensino público, ou ensino privado. Sim. No ensino privado, se eu não tiver um número de alunos que custeiem aquele investimento, a universidade sustenta, ela quebra. Pagar a conta. Pagar a conta. Né? Então, eu acho que não é que a iniciativa privada ela não deva investir, tem que investir, e aí é que está o de grande diferencial. Mas tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo. Exatamente, a área de incentivo que é que falta. O incentivo vem do governo do Estado. Infelizmente, que a gente vê grandes coisas que são desalentadoras, né? Você não podia estar sendo investido em saúde, em pesquisa, até em fomentar. Você imagina que com esse dinheiro que são desviados, dá para construir quantos hospitais no país, quantos médicos poderiam estar sendo formados, quantas universidades poderiam estar sendo... Então é impensável. Será que seria um aspecto nosso cultural, nacional, Eu acho do que é Brasil? cultural. Não, a corrupção não é um privilégio do Brasil. A corrupção é base de cultura. Todos os países têm, bem ou mal. Só que tem os países mais sérios que eles punem com seriedade a corrupção. A gente não vê isso sendo punido. Você percebe que os corruptos são agraciados com aposentadoria. Né? Eles são aposentados. Ele é aposentado com o salário dele integral ainda, enfim. Quer dizer, eles recebem ainda umas benesses por isso. Sem, como eu disse, sem politizar, porque isso pertence a todos os níveis de governo. Sim. Não faz parte do governo A ou B, de direita ou esquerda. Sim. Eu acho que é cultural. Você vê uma nação como o Japão, como você vê a China, onde é punido, não vou falar cruelmente, mas são punidos até a morte para os corruptos. Não há tanto corrupto como tem em outros países. Né? E você vê um país, tem outros tipos de problema, não é somente a corrupção. Mas você vê que a corrupção passa impune. E quem paga isso são os jovens, é o país do futuro que paga por isso. É cultural. Quando você vê o indivíduo sabotar uma internet, quando você vê o indivíduo sabotar um pagamento, ele se acha muito esperto. Quando você vê um indivíduo tentando comprar um guarda, você vê um indivíduo tentando subornar uma multa, você vê um indivíduo querer fazer um gato de televisão, sabe? Então isso é cultural.
Isso é cultural, né? Por exemplo, até tem um exemplo disso daí, quando uma entrevista que o Jô Soares fazia com uma pessoa, uma colombiana, me lembro bem, e ele perguntava dela se ela aprovava a corrupção. Ela falava assim que ela não conhecia a corrupção. Sabe, ela não sabia o que era, ele teve que explicar para ela o que era. Então, sabe, então é cultural. Você acha que não faltaria um plano nacional de educação integrado, na qual participasse todos os elementos, as pessoas interessadas em que tivéssemos um país melhor para os nossos netos? Eu acho assim, seria o ideal. Mas com qual exemplo? Com qual exemplo? Com esses governantes? Com esses políticos que todo dia estão... Eu nunca vi tanto político preso. Né? No país que tem sucessivos presidentes presos. Então, você vai imaginar o quê? Presidente do Senado, presidente do Congresso, todos presos, respondendo por um processo. Que jeito que você vai dar um banho de ética com... Ou você muda a Constituição, ou você muda. Eu acho que a partir do Supremo, que a gente infelizmente está vendo fatos errados dentro do próprio Supremo, tanto que lá dentro já estão se discutindo ética, pronto, de um presidente do Supremo. Criar uma comissão de ética dentro do Supremo, códigos de ética, nós vamos chegar aonde? Se o próprio Supremo, que tem que ser o exemplo maior de ética, retidão no país e cumprimento da lei e da Constituição, eles mesmos não cumprem, eles mesmos não obedecem à ética, como é que eu vou querer ensinar um jovem padeiro, um menino a não roubar, um menino a não furtar, a um político não corromper? Muito bem. Você veja que o programa está quente. Nós estamos discutindo vários aspectos, principalmente da área de medicina e ciência. Nós vamos dar mais um pequeno intervalo e no bloco final nós vamos discutir o que tem feito ao norte do ponto de vista de divulgação dela e da educação com o exterior. Aguardem. A revista British Medical Journal, de 22 de junho, publicou um artigo sobre a Midjourney, empresa americana conhecida por gerar imagens com inteligência artificial. A empresa construiu um equipamento de ultrassom de tomografia computadorizada de corpo inteiro. No equipamento, você entra em uma plataforma e desce em uma piscina rasa de água, passando por um anel de sensores que realizam imagens do seu corpo inteiro em 60 segundos. O equipamento é considerado o primeiro a utilizar som e água em vez de usar radiação ou campos magnéticos para estudo do corpo humano. O dirigente principal da empresa diz que qualidade das imagens rivalizam com os das ressonâncias magnéticas que atualmente são utilizadas largamente para o diagnóstico médico. O novo equipamento dará resultados precisos em um tempo muito mais rápido do que o da ressonância magnética, no qual você entra em um túnel e fica longos períodos ouvindo sons que escaneiam partes específicas do seu corpo. O equipamento novo da Midjourney será colocado dentro de um spa que estará aberto, provavelmente, em São Francisco, nos Estados Unidos, no final de 2027, junto com saunas e piscinas frias. Existe a perspectiva, segundo a empresa, da sua difusão para outras cidades americanas, e o objetivo de longo prazo desta empresa é o de construir aproximadamente 50 mil unidades em todo o mundo e fazer mais de 1 bilhão de imagens por mês. Ao longo da história,
os vírus fizeram muito mais do que causar doenças. Eles mudaram o destino de povos, influenciaram guerras, contribuíram para a queda de impérios e transformaram a medicina. É exatamente sobre isso que trata o livro Kill Switch, do médico e cientista Richard Burt, que mostramos aqui ao lado. Em português, Kill Switch significa literalmente interruptor de desligamento ou botão de emergência, aquele dispositivo que seja capaz de interromper um sistema. O autor utiliza essa expressão como uma metáfora para mostrar que uma epidemia pode mudar de uma forma repentina o rumo da história, interrompendo o crescimento de civilizações, alterando governos, economias e a vida de milhões de pessoas. Com uma linguagem envolvente, o livro conduz o leitor por uma verdadeira viagem através das grandes epidemias e pandemias, mostrando como esses inimigos invisíveis, ou seja, os vírus, podem influenciar o desenvolvimento da humanidade. Cada grande surto deixou grandes lições e, antes de tudo, impulsionou avanços na medicina e na saúde pública e na vigilância epidemiológica. A obra também nos leva a refletir sobre os acontecimentos recentes ligados à pandemia do Covid-19, que transformou a vida de bilhões de pessoas e ainda desperta debate sobre sua origem, sua evolução e seus impactos na sociedade. Mais do que contar a história das doenças, Richard Burt mostra como o comportamento humano sempre estiveram profundamente ligado às epidemias. O livro também nos lembra que aprender como os erros e os acertos passados são fundamentais para enfrentar os desafios sanitários do futuro. Nos próximos programas do Medicina e Ciência, vamos percorrer essa fascinante história das viárias. Vamos compreender como as viroses mudaram o mundo e descobrir por que conhecer o passado é uma das melhores formas de você proteger o futuro. O programa de Medicina e Ciência hoje está tendo a grata satisfação de receber o professor doutor Elias Naim Cassis, que é pró-reitor do Centro Universitário UNorte de São José do Rio Preto. Ele está discutindo vários aspectos relacionados aos problemas de educação do país, alguns aspectos inteiramente importantes. Porém, vamos voltar para alguns aspectos realmente importantes. Quais são os países que mais o procuram para atuar na área de educação? Doutor Milton, eu comecei, quando eu abri a faculdade de odontologia aqui em Rio Preto, até mesmo antes um pouco, eu comecei a receber alunos estrangeiros, vindo principalmente do Peru. E, coincidentemente, vindo de uma região chamada Arequipa, porque nós tínhamos uma aluna que tinha mudado para o Brasil, fazia faculdade aqui, ela fez essa ponte e já começaram a vir alunos. Daí surgiu o primeiro convite para eu fazer palestras no Peru. De lá não parei mais. Então eu fui para o Peru mais de 100 vezes fazer palestra. Fiquei 18 anos fazendo palestra no Peru, no Equador, na Colômbia, que são os países basicamente como onde eu mais fazia. Alguma vez ou outra eu ia para a Argentina, mas esses 3 países eram a sede mais forte. E eu acabei tendo muitos alunos, dei cursos até dentro dos colégios odontológicos lá, tanto de Arequipa, quanto de Lima, quanto da cidade de Bogotá. Com o tempo, começaram a vir esses alunos para fazer curso de pós aqui no Brasil com a gente. E no meio deles, acabaram vindo alguns que eram médicos dentistas. Eu dava curso essencialmente para dentistas.
E entre esses alunos candidatos começaram a aparecer médicos, dentistas que também eram médicos ou médicos que eram dentistas e queriam ampliar seus estudos na área de medicina. Eu, como não tinha medicina na época, fiz as parcerias e acabamos abrindo cursos de formação rápida para eles. Cursos de imersão em área de cirurgia plástica, área de emergência. Curso de extensão. De extensão. Até que apareceram os candidatos a curso de especialidade mesmo. Os nossos títulos são reconhecidos em toda a América Latina. Títulos do MEC são reconhecidos em toda a América Latina. Então, aí já é uma pós-graduação. Pós-graduação mesmo, lato sensu, né? No caso, são especialidade. E nós temos hoje 18 países, alunos de 18 países conosco. Temos a República Dominicana, muitos alunos do México, de Cuba, das Ilhas Canárias, nós temos do Paraguai menos, mas temos bastante, Argentina. O forte hoje nosso é Peru e Equador. Chile tem muitos alunos do Chile. E esses alunos vêm em busca das especialidades que nós oferecemos. Normalmente especialidades da área estética, que é a área de cirurgia plástica e dermatologia. São as especialidades mais buscadas. Só que para ele poder fazer plástica, ele tem que fazer cirurgia geral. Então ele cumpre o programa como se fosse uma residência. Não é residência médica, é um programa de especialidade, nível de lato sensu. Ele cumpre a carga horária relativa ao país dele. Se o país dele tem 3.000 horas, ele cumpre 3.000 horas, 4.000 horas. Então nós desenhamos um curso que englobasse quase toda a carga horária de toda a América Latina, para cada curso desse. Agora, por exemplo, mais recentemente, como havia comentado em off para o senhor, nós estamos abrindo um curso de oftalmologia no Paraguai. A solicitação de 2 universidades, que é Interamericana e Da Vinci. Interamericana SUD, que é conhecida como SUDA. E é uma concorrência de muitos brasileiros lá. E a carência de oftalmologistas é muito grande, até mais do que carência, uma necessidade. E eu acabei sendo procurado até por empresários, donos de rede de óticas, que não tem quem indica. São muito poucos oftalmologistas. Então nós estamos cumprindo todo o aspecto legal, fazendo as parcerias necessárias para abrir curso fora. Então isso cria uma internacionalização muito grande da UNORTE. Hoje nós já tivemos poucos, mas tivemos alunos americanos, tivemos 2 alunos canadenses. Então nós expandimos para curso de imersão rápida. Eu tenho grupos que vêm dos Estados Unidos fazer curso de imersão de 12 dias comigo. Eu mesmo dou os treinamentos para eles de alguma área específica, mas é cursos pontuais. Eles vêm muito mais para realizar a prática disso. Cursos de longo termo é mais estrangeiros voltados para a de odontologia e medicina. Tá. E tudo isso dentro da UNORTE, aqui em Rio Preto? Olha, odontologia é aqui mesmo. Todo o curso é dado aqui em Rio Preto, nos hospitais de Rio Preto, quando as áreas se envolvem bucomaxilo, áreas de cirurgias maiores. Ou algum centro parceiro nosso em Rio Preto, que nem o Hospital do Câncer, que nós vamos aqui em Barretos. Tem algumas clínicas associadas. E para as outras áreas de medicina, nós estamos também no Paraná. Nós estamos na cidade de Maringá, nós estamos na cidade de Goerê, onde tem na prefeitura uma grande demanda, uma necessidade muito grande, porque esses médicos, na verdade, eles não realizam um procedimento. Eles vêm acompanhar, eles fazem um estágio observacional. Eles podem ajudar supervisionado por um preceptor, mas eles sempre só são auxiliares, no máximo. Eles não realizam medicina, não realizam ato médico no Brasil, não. Quer dizer que ninguém aqui realiza ato médico. Nenhum. Dentro da legislação, Totalmente. Simplesmente ensino. Aspecto educacional e não atuação. Puramente educacional, e ele vai fazer o treinamento no país de origem. Sim. Mesmo porque aqui no Brasil ele não é médico. Sim. Aqui no Brasil ele é aluno. Sim. No país de origem dele, onde o diploma dele tem validade, onde ele reconhece o nosso diploma, aí então ele é médico e atua na área de especialização, reconhece o título dele. Os nossos títulos são reconhecidos em toda a América Latina. Hoje nós já tivemos cursos reconhecidos na área de dermatologia e cirurgia plástica no Paraguai. Então nós temos curso no Chile, no Equador, na Colômbia, no México, agora no Paraguai, todos reconhecidos, no Peru também reconhecidos, todos aprendidos e cursos ministrados, dirigidos por nós aqui da UNORTE. Mas eu tenho no Paraná, por exemplo, a Uningá é minha parceira. Nós temos a parceria com a Uningá em Medicina e já tive parceria com a Universidade Paranaense também, que é a Unipar. Então nós temos outros parceiros, porque eu posso dar curso presencial em São Paulo. Fora de São Paulo eu não tenho autonomia para abrir curso presencial. Eu posso abrir polo, como eu disse para o senhor. Eu abro polo, são cursos online ou EAD.
Mas para abrir curso presencial eu tenho que ter um parceiro do estado. Eu não tenho autonomia para abrir em qualquer estado. Eu posso abrir polo em qualquer estado. Mas para abrir curso presencial, eu preciso ter um parceiro. Como no Paraguai também. Eu tenho que ter um parceiro do Paraguai para poder abrir curso presencial. Isso vai então criando uma inter-relação entre as universidades. Só por uma curiosidade, quantos professores dentro desse sistema você tem envolvido? No programa de pós-graduação nós temos 156. Mas é envolvendo todas as áreas, engenharia, medicina, odontologia. Nós temos uma média de 27 professores para cada programa. Essa é uma média. Então, o curso de dermatologia tem mais ou menos em torno de 19, tem 19. De dermatologia, o que talvez tenha mais, tem 21. Na odontologia, nós temos 27. Na engenharia, temos 16. Então, cada curso tem um grupo já de professores. E também existem professores que transitam em duas especialidades. E eu considero ele 2 vezes professor. Considero ele, por exemplo, professor na engenharia civil e engenharia mecânica. São 2 professores. Isso aqui na Norte. Aqui na Norte e fora daqui. Nós temos vários parceiros no Paraná, nós temos vários parceiros em Maringá, Uningá, em Umuarama, nós temos uma célula muito forte de aprendizado lá, porque é ali que nasceu a parceria com a Unipar, com a Universidade Paraense. E no exterior? No exterior eu tenho mais com as universidades públicas. Eu tenho no Peru, em Lima, eu tenho com a São Marcos, que é a maior universidade da América Latina, inclusive a mais antiga, tem mais de 400 anos. Ela é universidade pública. Em Arequipa, que é uma das cidades mais bonitas do Peru, é chamada Cidade Blanca, né? Sim. E Arequipa nós temos 3 convênios. Nós temos com a Católica, a Egregia de São Marcos e a de Wiener. Já no Peru, em Lima, nós também temos outras universidades, mas essas são as mais fortes do Peru. Quando nós vamos para o Equador, já são outras que é a Guayaquil, que é a universidade mais forte de lá. E no Chile? No Chile, a Universidade Pública do Chile. Universidade Central, chamada Universidade Central. Então nós temos várias universidades. Nós temos, na verdade, 28 convênios com universidades estrangeiras. Né? Alguns são ativos, alguns são só de cordialidade, troca de docentes, para formalidade de congressos, seminários. Mas para exercer troca de alunos e reconhecimento de títulos, nós temos no Peru a São João Bautista e a São Marcos. E nós temos em Arequipa a de São Marcos, também a Igreja de São Marcos. E nós temos no Equador a de Guayaquil. Então alguns já são mais chegada na área educacional, outras são mais parceiras na área de trocar docente, dar bolsa, fazemos as becas para atualização do seu corpo docente. Mandamos os nossos alunos fazerem rotação e passantias, eles mandam. Estou até com um grupo de alunos do Peru aqui, que vieram da Universidade Wiener, uma universidade muito grande lá em Lima. Estão aqui, parece que são 16 alunos, que estão fazendo uma imersão na área de implantes dentários. Então eu reúno a equipe minha os coordenadores de professores da área de implante e preparo módulos para eles, módulos enxutos, bem concentrados, para fazer uma imersão. E por acaso tem surgido publicações científicas disso? Nossa, eu tenho muita publicação científica, é muito grande o nosso Marcelo. Primeiro que eu não crio mais publicação, doutor Ruiz, eu crio um manancial de publicações. Porque todo aluno que faz pós-graduação ele é obrigado a fazer antigamente era TCC. Hoje não, hoje ele é obrigado a publicar um artigo científico. Como a gente sabe da dificuldade de artigo, e todos têm que ser internacional, todos. E o custo, às vezes, para publicar? Muito elevado. Se bem que nós já temos revistas indexadas, então que facilita a graduação. A graduação não exige a internacionalização do trabalho, mesmo porque não tem até qualidade, por mais que docentes possam fazer orientação desse trabalho, não tem uma qualidade de finalização do trabalho e pesquisa científica. Agora, na medicina, odontologia, obrigatoriamente, eles têm que fazer publicação científica em revista de qualis, no máximo B2. Se bem que acabou os qualis agora, né? Vai acabar essa classificação de qualis, Estão tentando acabar porque utilizava muito alguns níveis altimétricos que não eram colocados. É verdade. Muito bom. E patente? Tem surgido alguma patente? Poucas. Eu tive algumas patentes, algumas pessoas que precisam de mais investimento na área de patentes. Porque a hora que você vai criar uma patente, você precisa ter, digamos, uma visibilidade do mercado nessas patentes, que é o caso que nós fomos no caso de
Eu comentei que em Brodowski, que nós vamos buscar uma patente da Colômbia para abrir uma empresa aqui no Brasil. Sim. Então, nós criamos um vínculo com eles. Essa patente, na verdade, é da Coreia. E nós trouxemos essa patente para o Brasil, em parceria com essa universidade colombiana e um escritório de engenharia colombiana, que era muito amiga da coordenação da nossa escola, através da professora Ana Paula Fuji, e levamos para Brodowski esse projeto. Então, nós estamos envolvidos na conquista de patente. O que falta, às vezes, é interesse. Mas nós temos estrutura, laboratório, investimento que falta, exatamente. Investimento também privado que interessa, né? Que a pessoa faça um desenvolvimento de uma pesquisa. Hoje nós temos pesquisa muito na área de biomateriais, Sim. que é muito importante. Nós mesmos já tivemos uma apresentação disso, de um trabalho maravilhoso que o senhor faz. Nós trabalhamos na área de plasmas, derivados de sangue. Terapia celular. Terapia celular, que é exatamente onde o senhor milita e transita com tanta propriedade. Então temos muito interesse, inclusive, em ampliar esses braços de pesquisa. Não? O que nós precisamos é de ter incentivo e ter, acima de tudo, investimento nessa área. Muito bom. Como vocês devem ter observado, telespectadores, nós temos muita coisa a discutir com o professor Dr. Elias Naim Cassis. Claro, esta não terminará. Esse programa vai, no futuro, continuar. Professor, gostaria que agora desse suas considerações finais, fale o que acha de importante, estimule os nossos telespectadores, que nós temos obrigação de melhorar esse país. Por favor, dê suas considerações finais. Tem um momento que a gente nunca perde a oportunidade de falar, sempre que me ensinaram, quando você tiver a oportunidade de falar, e tiver o que falar, não perca a oportunidade. Eu acho assim, quem mais está precisando de orientação hoje são jovens. Os jovens estão precisando de ser ouvidos. Eles têm que levar uma mensagem a esse jovem, levar esse jovem à universidade. Sabe, não deixar tão solto, não deixar, não. Às vezes essa alienação da família em relação à escolha da profissão, escolha do futuro, é importante que deixe ele sem escolher. Mas vá à universidade, procure o futuro está lá. Procure as profissões, não através do celular. Também tem gênios que ficam milionários, mas são a minoria que consegue isso. Existe o sonho de se tornar um profissional de sucesso, existe o sonho de se tornar um profissional de referência nacional e que ao envelhecer ele olhe para trás e fala assim, valeu a pena eu ter escutado aquela entrevista. Muito obrigado. Nós tivemos a grata satisfação hoje de ter o professor Dr. Elias Naim Cassis, que falou sobre educação e saúde. Esse nosso programa está no YouTube, ele é produzido pela Insat TV e ele é veiculado às terças-feiras, às 11h40, na TV Morada do Sol também. Porém, esse programa ficará disponível no YouTube para discutir. Dúvidas, por favor, entre em contato. E, professor, logo será convidado para continuar essa conversa, porque ela é muito ampla. Muito obrigado. Telespectadores, acompanhem Medicina e Ciência.